Sua palavra, Senhor. Que nossas vidas possam ser edificadas, tal como hoje foi discipulado. Aprendemos que a meditação produz a renovação da mente, do pensamento, e consequentemente isso produz uma mudança daquilo que é a nossa conduta de vida. Oh Deus, fala conosco por meio da tua palavra, que a verdade do Evangelho exposta ao Senhor se torna, Deus, um princípio de vida a qual marcharemos. Fala conosco, Senhor, e fique conosco, em nome de Jesus. Amém. Amém. Podemos nos colocar sentados. Agradecer a Deus mais uma vez por essa oportunidade em que nós estamos aqui a falar. Bem, no domingo passado nós, assim, uma breve recapitulação, falamos sobre alinhados na honra, ou seja, fizemos aquilo que eu estou a chamar de uma introdução e descrevemos que a honra, do ponto de vista das línguas bíblicas, ou seja, das línguas em que a Bíblia foi escrita, o hebraico, o aramaico, explicamos que a palavra honra significa valor, o peso de alguém ou de alguma coisa. E dissemos que, se por exemplo pudéssemos transliterar aquilo que a Bíblia diz, honra o teu pai e a tua mãe, ele estava exatamente a dizer, dê peso à tua mãe e o teu pai. Amém? E penso que está muito frio. Amém? Amém. E penso que, além disso, nós abordamos aí 3 verdades bíblicas muito importantes, e na verdade era o corpo da nossa mensagem. A primeira verdade que nós abordamos era que Jesus estabeleceu uma hierarquia de autoridades honráveis. Repito, irmão Tony, seja bem-vindo. E vou usar o irmão Tony no sermão de hoje. Estava a procurar de alguém, infelizmente. A primeira verdade era que Jesus estabeleceu em Mateus 15, acho que Mateus 15, não lembro no domingo passado, que existe uma hierarquia de autoridades honráveis. Onde nós vimos, a primeira autoridade era que? A palavra de Deus. A segunda autoridade era os progenitores ou os pais biológicos. Mas os pais biológicos, eu expliquei que pai não é apenas o que gera, mas é toda a pessoa que Deus levanta para desempenhar a autoridade paternal nas nossas vidas. E eu expliquei que os pais são um ponto ou chave de acesso ao nosso destino profético. Expliquei sobre Jacó, sobre José, Davi e Samuel. E disse para os irmãos que outros podem inaugurar a página do seu destino profético através da obediência a uma instrução ao pai biológico, mas outros podem inaugurar a página do seu destino profético através da obediência à instrução do pai espiritual. A segunda verdade que nós explicamos é que existem, naquele texto que nós vemos, 2 tipos de honra. Existia uma honra qualitativa e uma honra quantitativa. A honra quantitativa é a honra pela multidão de palavras, mas a honra qualitativa é a honra que procedia do coração. Amém? E a última verdade que havíamos explicado era que o Evangelho de Jesus Cristo não atropela o valor da família nem a autoridade parental. Então foi basicamente isso que nós havíamos explicado. Os irmãos pudessem se recordar, no domingo passado nós fizemos muita ênfase naquilo que a autoridade das Escrituras, a autoridade dos pais, e hoje então vamos tentar não sair da mesma linhagem, mas falar da honra em outros aspectos. Amém? Amém? Amém. Está muito frio, irmãos, assim também está contaminando o frio. Nós lemos em João 6, e nós lemos ali Jesus. A Bíblia faz questão de uma mesma história ser abordada em 2 formas diferentes. Aqui em João, Jesus vê a multidão, preocupa-se pelo número e diz como é que nós poderemos alimentar a alimentação, ou seja, a população. E ali então a Bíblia fala que encontraram um rapaz que tinha peixe e pão, mas não era suficiente, e deram para Jesus, e aí começou a multiplicação.
Só que quando nós lemos isso em Mateus, acho que em Mateus 14, ali parece que fica bem mais claro. A maneira como Mateus descreve é muito mais clara do que propriamente como João esclarece. Aí a Bíblia fala que Jesus prega a multidão, vai até um período em que o tempo, ou seja, a hora era desfavorável e o local também era desfavorável, era deserto. Não tinham como aquela população comprar alguma coisa. Então, Jesus responde para os discípulos: dei vós mesmos a ele de comer. E eles perguntaram: mas aonde poderíamos tirar alguma coisa, na verdade, que para dar de comer? E aí encontraram então esse rapaz que tinha os pães e os peixes. E depois de encontrarem isso, a Bíblia vai dizer assim: tragam para cá. Só que aqui em João, quando nós lemos, já não tem essa parte. Só tem aquela parte que diz: Jesus tomou. Só que antes de Jesus tomar, houve um processo de transferência do menino para os discípulos, dos discípulos para Jesus e de Jesus para Deus. Amém? Esse é o detalhe importante que nós queríamos, na verdade, fazer uma observação ali. Mas quando nós falamos sobre honra, eu queria dizer aos irmãos o seguinte, e aqui eu paro e vou chamar o irmão Antônio. Faz favor, meu irmão. Fala para o irmão Antônio, por favor. Eu quero ver. Amém? Vamos fazer um exercício, mas é um exercício muito sincero. Eu vou precisar de 3, 4 pessoas, ele é a quarta pessoa. Vou precisar de 3 pessoas da plateia e ele troca. Primeira pessoa, vou contar o engenheiro Raimundo. Segundo, o mestre Maurício. E para equilibrar. Não, pode ficar, não vou julgar. Pode ficar de pé, mas não vou julgar. De pé, não vou julgar. Para equilibrar a irmã Joana Dues, né? Eu vou querer o seguinte, começando do engenheiro Tony, emita uma opinião sincera de 5 palavras descrevendo as qualidades ou valor que ele tem, segundo a tua apreciação. Pode descrever isso, ele é isso, ele é isso, ele é isso, para ti. Posso trazer o micro? Cita. De forma resumida. Eu acho que o irmão Tony é muito de Deus. Muito de Deus. O irmão Tony, quando está a administrar, quando está a acontecer, levar a ver Deus e a adorar a Deus em verdade. É um veículo. Amém. É um veículo para a adoração. Muito espontâneo, muito família. Uau! Palma para Jesus. E vale a pena, sabe? Isso é verdade. Isso é verdade. Mesmo. Ainda só tem 3, descreva comigo em 2 palavras. Amém. O irmão Tony é uma bênção. E ele é muito resiliente. Eu conheço o irmão Tony há muito tempo e pelo seu trajeto é alguém que se não fosse resiliente já teria desistido pelo caminho. Mas a sua resiliência o fez persistente e hoje temos esse irmão aqui, essa bênção, que consegue tocar a vida de todos nós e aleluia, amém, pela vida dele. Amém. Simples, fácil trato, criativo, sensível, carinhoso. Agora, vamos ouvir a própria opinião dele em relação a si mesmo. Sinceridade. Não imita defeito, só qualidade. Eu não consigo falar de mim mesmo, eu falo com ele. Quando se trata de mim, são 3 palavras. 3 palavras, né? Acho que humilde, amigo dos teus amigos, e não só, quem quiser também pode ser. E tem muita coisa aí, acho que 2 chegam. Glória a Jesus.
fácil de se compreender para o outro conceito de honra que eu vou trazer aqui hoje. Na verdade, é a mesma pessoa com uma descrição exterior e outra descrição interior. Ou seja, o que nós vimos do irmão Tony e o que ele acha de si mesmo. Honra é um mérito pessoal de duplo sentido. Sentido plural e o sentido singular. O sentido plural da honra é a opinião do Tony, do Maurício e da Joana em relação ao Tony. E o sentido singular da honra é a própria opinião do Tony em relação a si. Aleluia? Então, quando nós falamos sobre honra, é necessário entender que a honra é um mérito pessoal que carrega dois sentidos. E eu vou começar a falar sobre o sentido plural. No sentido plural, a honra refere-se ao valor dos homens em função do que nós somos em Deus e para os homens. Repito? No sentido plural, a honra é o valor que recebemos dos homens em função do que nós somos em Deus e entre os homens. Isso aqui é que nós chamamos de honra, como um mérito pessoal no sentido plural. E nós vimos aí Jesus Cristo, quando ele faz o milagre aqui da multiplicação dos pães, e a Bíblia fala que as pessoas venham para arrebatar Jesus, para o proclamar como rei. Essa ação, que na verdade é uma expressão de valorização em função do que Jesus era e representava para aqueles. As pessoas não vão te valorizar quando não verem em ti alguma coisa que realmente é digno de valor. Ou seja, em ti você precisa carregar uma identidade de valor, mas produzir ações que refletem essa mesma identidade de valor. Se você não carregar uma identidade de valor e expressar essa identidade em ações que expressam aquilo que na verdade é a tua identidade, você não merece a honra. Aleluia? O que estou a querer dizer é que o que somos deve estar ligado ao que fazemos. Repito, o que somos deve estar ligado ao que fazemos. Você não pode ser uma pessoa e a fazer outras coisas. Se você, por exemplo, é o mestre Maurício, mas precisamos ver ações que refletem a tapestria de ser mestre Maurício. E isso se expressa pela devoção, pelo amor, pelo zelo no ensino das Escrituras. O que somos deve ser equivalente ou estar ligado com o que nós somos, com o que nós fizemos. Amém? E esse, como eu disse, o ato daquela população pegar Jesus, querer proclamar como rei, isso é consequência daquilo que Jesus fez para eles. Ou seja, a resolução de um problema coletivo, fome. A honra é maximizada quando para o próximo somos mais solução do que propriamente problema. As pessoas vão começar a te honrar, as pessoas vão começar a te valorizar de tal maneira quando você para a vida do próximo és mais solução do que propriamente problema. Até nós tivemos o Ezequiel em casa doente. Fizemos isso nada, não fizemos isso nada, não sei empresta dinheiro ali, nada, mas é que depois minha cunhada e também praticamente minha irmã mais velha, se apercebeu da situação e quando ela se apercebeu já veio, trouxe, já fez aquilo, já fez isso, fez aquilo, fez isso. Onde eu não consegui, ela fez. Depois também quando ele disse assim, ter família é importante. O valor que vamos atribuir, não estou a dizer de ser útil, irmãos, porque outras pessoas usam mais as pessoas do que
propriamente realçar o valor que a pessoa tem. O valor que a pessoa tem não começa com a utilidade, começa com a identidade que a pessoa tem. Você precisa valorizar as pessoas em função inicial do que eles são e depois do que eles fazem para você. Isso é fundamental. E Deus aí falando sim, que a família é fundamental. Ela agregou para nós algum valor de extrema importância. Como eu disse, a honra é maximizada quando para o próximo nós somos mais solução do que propriamente problema. Terceira coisa importante. Nisso significa dizer para que a honra como um valor atribuído em função da opinião do próximo em relação a nós precisamos colocar à disposição do próximo as habilidades e todo o potencial que Deus nos deu para o próximo. Ou seja, existem graças, talentos, habilidades que o homem carrega, que na verdade não inicialmente é para ti, é para o próximo. Teu dom é dom de profecia. Você não se vai profetizar você próprio. Você vai usar. Aliás, me lembra a semana da revelação, quando o mestre estava aqui a declarar, a falar sobre esse assunto. Ou seja, a habilidade que você tem, de qualquer que seja profissional, espiritual, física, são habilidades que inicialmente ganham um valor acrescentado se você colocar à disposição do próximo. Aleluia? Você precisa saber identificar quais são as tuas habilidades, quais são os teus dons, quais são os teus potenciais e colocá-los de forma maximizada ao serviço do próximo. É exatamente isso que Jesus fez aqui. Ele tinha a habilidade espiritual de produzir multiplicação, trazer à existência o que não existe. Ele usou esse recurso para trazer solução ao próximo. E o que aconteceu? Tentaram lhe levantar para ser proclamado. Você vai começar a conquistar honra diante dos homens, quando não apenas você fazer o que tem que fazer, mas colocar ao próximo as tuas habilidades, os teus talentos. As tuas habilidades, não apenas um dom, não apenas os teus links, mas também o teu dinheiro, a tua roupa, o teu conselho, a tua sabedoria, a tua intercessão. São habilidades que o ser humano carrega, que pode servir para o próximo. Aleluia? Isso é extremamente importante. E quando você coloca as tuas habilidades em serviço do próximo, é um investimento para o teu propósito. Ou seja, existem portas que vão se abrir para a sua vida que podem ser ou serão consequência de coisas que você fez no passado. Como dizem assim lá do onde eu nasci, né? Cá se faz, cá se faz. Aleluia. Faz um pouco de piano, por favor. Gênesis capítulo 40. Gênesis 40. Versículos 6 e 8. Gênesis 40. Alguém está lá? Diga amém. Amém. Gênesis 40, versículos 6 e 8. Ai meu Deus, a tela vai fazer falta, Jesus. Vamos lá. Vendo José pela manhã, viu e eis que estavam turbados, ou seja, os amigos deles cooperam. Versículo 6. Então perguntou aos oficiais de Faraó que quando eles estavam no cárcere da casa do Senhor, por que tendes hoje tristes o vosso semblante? Versículo 8. Eles responderam: tivemos sonho, não há a quem possa interpretar. Disse José: porventura não pertence a Deus as interpretações? Contai. José se contrariu aqui. Ele vê os amigos tristes e manifesta a preocupação em saber o que exatamente aconteceu. Diz: olha, nós sonhamos e estamos tristes, não sei o quê. Ele vai dizer assim: não é a Deus que pertence às interpretações? Ponto de interrogação. A frase a seguir significa dizer: se é a Deus que pertence à interpretação, o mais correto seguir seria: por favor, vão até Deus em oração para buscar a interpretação. Ele fez isso. Não é a Deus que pertence
significa dizer, eu estou aqui, oh cavalia, eu estou aqui como representante de Deus, vou colocar a graça que Deus me concedeu ao vosso serviço. O que José está fazendo aqui é colocar as suas habilidades espirituais para determinar ou interpretar aquilo que seria o destino profético de cada pessoa que estava ali. E José não sabia que isso era uma semente. No tempo certo, quando o faraó sonhou, a Bíblia fala que o homem disse: há um homem, um hebreu. Bata a palma para Jesus. Há um hebreu que, quando nós estávamos na cadeia e quando nós sonhamos, ele nos relatou o que havia aconteceu e aconteceu tal como ele havia relatado. Isso deu passe. Colocar as tuas graças à disponibilidade dos outros, te dar acesso a chegar em certos lugares onde de forma normal você tinha que obedecer protocolo. Ou seja, as tuas graças são os teus protocolos. Você não podia jogar até Faraó sem passar pelos seus trabalhos. Todo o processo administrativo José rompeu, porque ele colocou as suas habilidades à disposição do próximo. Mas o irmão fulano é muito amado, isso aí não sei o que, o irmão ali é muito amado, mas não sei o que, não sei o que. Vê o nível do coração, a profundeza do amor que ele manifesta de forma prática para a vida dos próximos. Você vai entender que a honra que ele recebe é apenas consequência das ações que ele implanta. Não adianta pensar a vida cristã. Não, você tem que se considerar como uma pessoa de valor. E é bonito quando as pessoas te valorizam. Quando as pessoas não te vejam como sem ninguém. É fundamental. Mas sabe, isso se conquista. Colocando à disposição as tuas habilidades, a disponibilidade do próximo. Recebemos dos irmãos, do próximo, dos seres humanos, como consequência do que somos e do que fazemos, não apenas é uma honra, mas também é um dos meios de imortalizar o nosso nome. Você imortaliza o teu nome na memória dos homens por causa daquilo que você é e daquilo que você faz. Havia um africano, no dia em que estavam a carregar Jesus andando, pegaram aquele etíope que ajudou a carregar a cruz de Jesus. Hoje, até hoje, em nome desse, provavelmente numa igreja, agora que eu estou falando, está a pregar exatamente sobre isso. Porque ele colocou a sua força para ajudar Jesus. Havia uma mulher, parece que perfumou Jesus com bálsamo, e alguém disse: não, vamos lá para os pobres, não sei o que. Depois eu vou dizer: o que ela fez vai ser anunciado até o teu nome. O que tu és e o que tu fazes para o próximo imortaliza o teu nome e a tua memória. Naquela igreja nós temos um irmão Maurício. Ele era zeloso, ele nos discipulava. Está vendo o que eu sou hoje? O que eu sou hoje é consequência do que ele me ensinou. O que eu sou hoje, não sei o quê. Calma aí, por que não chorar com ele? Há bairrismo aqui tipo eu, que para cair lágrima é assim. Não chora, mas há aquelas situações em que você não resiste, cai lágrima. Tipo o móvel do irmão mais velho. Todo mundo a chorar, eu mesmo estava resistindo. Mas nessa terra não tem ninguém que me ensinou a temer a Deus como aquele homem. Não tem. Não tem. E quando fomos enterrar o meu irmão, ali eu caí na real e chorei. E às vezes eu sinto hoje no coração a falta que ele faz na minha vida. Não tinha um dia que eu fui me visitar que ele não vai te falar do temor a Deus, que ele não vai te falar sobre a responsabilidade de caminhar como Deus queria. Então você não vai ser honrado ao nível que você deseja ser honrado se você não ser o que tinha que ser e não fazer o que tinha que fazer. A honra como valor atribuído pelo próximo é sempre consequência do que somos e do que nós fizemos na vida do próximo.
Mas eu defini aqui no princípio que a honra é um mérito de dois sentidos, onde um é o plural, que eu já terminei a falar agora, e outro o singular. No plural eu disse que é o valor que recebemos do próximo em função do que somos, o que fazemos, mas no singular, a honra no singular, ou seja, a honra, segundo a opinião do próprio Anthony, é o seguinte: a honra no sentido singular é a autoatribuição do valor pela consciência do que somos em Deus e aos homens. Ou seja, não apenas as pessoas têm que ter uma opinião a respeito de ti, a respeito do valor que tu tens em função do que você faz, mas você pessoalmente precisa ter consciência do teu valor, da tua identidade em Deus e entre os homens. E vale dizer já aqui, se você não é uma pessoa que se autovaloriza, que se considera uma pessoa importante, não tens consciência da tua identidade em Deus e entre os homens, não espera que os homens vão te reconhecer isso. Sabe? Vou abrir um projeto, um centro de tecnologia, não sei o que, está aqui toda a maquete, está desenhado. Mas encontrar um péssimo amigo, aqui está mal, não temos link, não sei o que. Se você não for a primeira pessoa a acreditar em ti, acreditar naquilo que é o teu potencial, acreditar nas tuas possíveis futuras realizações, ninguém vai acreditar. A maneira como nós vamos te valorizar e acreditar que você é um homem de sucesso é muito consequência do que você é. Por isso, aprenda a tomar decisões, ainda que a opinião dos outros encontrar a tua oposição. Não. Chegou a hora de casar, eu quero casar com a fulana. Porque o mundo é assim, né? O mundo tem essa opinião. Não, fulano com a fulana não dá certo. Não sei o que, assado cozido, tipo, já ele que vai beijar, ele que vai fazer as coisas, não sei o que, não sei, né? Esse contexto, não, fulano com a fulana, não vai dar certo, não sei o que, aí é. Se você não saber tomar decisões e se posicionar com determinação, independente da opinião dos outros, você vai correr o risco de passar agora no teu destino. Você tem que conhecer o teu valor e a consciência da tua identidade. É isso que estou a dizer de ser um homem honrável por si mesmo. Como dizem em francês, je m'en fous. Eu, quando tomo uma decisão que eu sei, tem mão de Deus nisso, tem que ser meu aliado, você pode vir como não aceito. Foi isso que aconteceu comigo no Luiz. Ganhava como irmão, vai aqui na, volta aqui na. Chegou um tempo, ainda não dá certo. Terminamos. Parece 3 meses depois. Passei a rolar no Facebook, uma negra, um pedido de amizade, aceitou um chá, conversas daqui, aceitou. Quando a dela me aceitou, quando eu me senti, não, se tu fazes jeito, foi uma fama. Quando eu comecei a fazer as coisas, je sais que je fais ça décide. Aí você fala de mim, como é que vai deixar um relacionamento de 3 anos, não sei o que, pessoa que não conhece, não sei o que. Vou lhe conhecer. Eu acho que quando eu regresso lá no Luiz, eu acho que, de forma muito sincera, eu vejo que foi bom ter saído do Luiz. Um amigo meu falou assim, agora entendemos por que você tomou a decisão de vir casar com a fulana. Assim mesmo. E se eu seguisse a opinião das pessoas? Você não pode ser um Zé Banana. Você tudo que quer fazer tem que pedir opinião para ele. Não pode! Será que eu estou falando? Será que isso é verdade? Aquilo que tu recebes na fé e na revelação, para o próximo pode ter um sentido diferente. O que tu recebes na fé e na revelação, para o próximo, todos têm um sentido diferente. Ou seja, Josué não, Ezequiel, meu filho, chega até o vale. Deus lhe pergunta, poderão esses ossos viver?
viver? Ele responde, Deus, tu sabes. Por quê? Ele entendeu o risco de falar pela inteligência humana quando Deus fala na revelação. Você tem que evitar a pedir opiniões de pessoa naquilo que você está consciente de que de forma clara Deus falou contigo. Você vai começar a colocar altos limites, bloqueio por conta de opinião das pessoas. E outra coisa, é impossível agradar a todo mundo. Organiza a tua vida depois da ponto dele. Eu sou um pregador, eu sou um diabo. Toda vez que eu prego aqui, me dá um dinheiro. Sim, vou mandar quem falou, irmão, né? Vou mandar o irmão. Quem falou para mandar o irmão? Vou mandar o irmão. Aleluia. Amém. Vou mesmo mandar o irmão. Aleluia. E essa autoatribuição do valor pela consciência de quem somos em Deus e entre os homens, primeiro, precisamos entender que a nossa primária identidade em Deus, somos filhos de Deus. Você não é valorizado, você não se pode autovalorizar em função das realizações exteriores. Ainda não tenho carro, não terminei FAO, não tenho casa, não casei, eu sou mesmo sem ninguém. Não! É por detrás dessas coisas que ainda não estamos a ver, há um irmão que na mente já venceu a masturbação, já venceu a mentira, já é filho de Deus. Você tem que aprender a se valorizar pela tua identidade em Cristo Jesus. E a Bíblia diz, a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem filhos de Deus. Ah não, eu sou sem ninguém, mesmo nessa igreja, não sei o quê. Não, nós não vamos te valorizar se você não se valorizar. Isso significa ter consciência da nossa identidade. A primeira coisa que nós precisamos para preservar e maximizar a nossa honra é a disciplina pessoal. Você precisa ser alguém disciplinado. Olha a irmã Luísa. E a irmã Luísa, ela sabe. Na nossa paróquia, no mesmo irmão na Vitória, temos um pai, que é o pai espiritual dela, o avô dela espiritual. Temos um pai chamado Papá Faria. Você não vai conseguir ficar em pecado diante dele. É impossível. Aquele pai, como é que dégagez c'est quoi? Libera a santidade. Ela sabe como eu estou falando. E a gente, porque é o Asaf, Pichu, meus amigos já amigos. Não, o escudo dela cidadania de frente. Sempre que ele estava conosco. Tinha vez que um dia fui na casa dele, estava caindo chuva. Ele falou sobre a divindade de Jesus. Daquele sair na casa dele, cada um foi na casa dele, ninguém apanhou sono. Porque ele falou de coisas, ele falou, Deus. Aquele foi tão disciplinado. Nem você como era procurar público para você pregar. Ele pode fazer um ano, não pregou, não deve sentir mal. Mas disciplina no pensamento, disciplina na boca, disciplina. O que significa dizer, quando tu tens consciência do teu valor como consequência da tua identidade de filho de Deus, você precisa fazer o quê? Ter uma disciplina pessoal. Não se pode dar o direito de se permitir fazer tudo aquilo que todo mundo faz. Senão você vai ter o valor comum, não o valor agregado. O valor comum é o valor que todos representam, num conjunto, num conto geral. Mas o valor agregado é o valor específico que você recebe em função da diferença que você tem. Paulo disse, como é que é? Tudo posso, eu acho que tem um frase de destruir o versículo. Todas as coisas me são, mas nem tudo mesmo. Não, como é que você tudo te convém? Como é que você, tudo é normal, tudo é normal? Festa do Junabé, foste.
Também tem jornalmente que soma, foste. Uma música, bebeste. Uma filha novamente bebeste. Uma filha bebeste. Isso, por consequência, ou ao contrário, é aquilo que nós chamamos de psicologia, a crise da identidade. Espiritualmente, poderia dizer a crise da identidade espiritual. Você não se conhece. Porque a consciência do que tu és em si vai determinar a tua maneira de caminhar. E hoje eu tenho muita pessoa, porque uma das pessoas quando que eu sentia que Deus falava comigo exatamente muitas coisas. É a consciência do que tu és, e essa consciência se ganha pelas Escrituras. Essa consciência ganhada pelas Escrituras é que vai determinar a tua conduta de vida. Você não se pode permitir a viver de qualquer maneira, a fazer as coisas como todo mundo faz, porque os teus colegas são corruptos, você não vai ser corrupto. Teus colegas bebem, você não vai beber. Tens que entender quem tu és. Você é a luz do mundo. Aleluia. Chamado para produzir energia nos locais onde as trevas reinam. Mateus 5:37, Jesus fala, quando ele começa a falar sobre o juramento, no final do versículo 37 ele vai falar assim: que a vossa palavra seja sim, sim e não. Obreiros, aleluia. Amém. Obreiros, aleluia. Amém. Obreiras, aleluia. Amém. Como é que você é obreiro, mas aqui na igreja já deixa esperança de casamento a 5 irmãos? Não, mas teve, mas não ouve mesmo. Você falou, epa, irmã fulana, eu gostei. Também já gostar como assim diz o Senhor. Epa, Deus me convenceu que é mesmo a irmã, não sei quem. A irmã também, pelo valor atribuído, repito, como eu estava explicando, pelo valor atribuído em função, ou seja, daquilo que ela vem de essa aqui é sério. Vou usar só o Sidney. O Sidney, eu sou o nome comum. O Sidney é sério. O Sidney é sério. Não sei o que. Só que depois, não sei o que, vai mais noutra irmã, lança semente, vai noutra. Só que o que o irmão está a esquecer é que essas irmãs, às vezes se encontram, conversam presencialmente no Facebook e no WhatsApp. Oh, te conquistou? Também me conquistou. Esse irmão é sério. Sobe aqui e prega. Nada não vai acontecer. Então já está a ver a tua nudez espiritual. Aleluia. E isso vale para obreiro como para obreira. Obreira não pode ser Maria vai com todas, arca de Noé. Onde entra pato, galinha, macaco, Noé, filho de Noé. Não pode. Sou culpado. É a disciplina pessoal pelo valor da consciência de que tu és. Vamos lá, papá. Não, irmão, eu não tenho meu namorado, não sei o quê. Irmão fulano, tá me faltar X, para comprar X, não sei o quê. Também estou a dica mesmo para a irmã, não sei o quê. Pego já, transfiro, pau, 1,25 pau. Depois, e também nós. Não, mas se contar. Aqui na igreja, tem aqui um escudo, eu sei. Nós não me emitir opinião como autoridade que somos mais velhos. Então, a TV não se comportar bem. Mas eu sei, essa não se comporta mal. Porque você não tem uma disciplina pessoal. Quem disse que você não vai casar? Você vai casar. Os homens são atraídos por mulheres difíceis. Ficou a dica? Os homens são atraídos pelas mulheres que são difíceis. Aquela irmã que não fala muito, que é bem calma, podia, não sei o quê. Quer dizer, meu pai é uma mucaca, na opinação, na gie, se vivou. Não vai dizer que ser simpática é errado, não. Você pode ser simpática, mas com uma disciplina de colocar limites. Amém? Amém. A consciência da tua identidade deve produzir uma disciplina espiritual. De se diferenciar aqui na obra de Deus, na família, na sociedade, no serviço, em todas as áreas da vida. Isso é fundamental. Amém? Amém. Isso é fundamental.
há necessidade de haver uma disciplina pessoal. E além da disciplina pessoal, ou seja, a consciência, o valor pela consciência do que nós somos diante de Deus e dos homens, permite também que haja um aperfeiçoamento contínuo do caráter de Cristo em nós. Repito, a consciência de quem somos diante de Deus e dos homens, esse valor de honra que nos tem o aperfeiçoamento do caráter de Cristo em nós. 2 de Coríntios, capítulo 3, versículo 18. Vamos lá. 2 de Coríntios, capítulo 3, versículo 18. Certo. 2 de Coríntios 3, 18. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor o Espírito. Esse texto está querendo dizer: a falta de contemplação resulta sempre na falta de uma transformação. Hoje você não tem como contemplar o Cristo de forma física, mas você contempla o Cristo primeiro pelas Escrituras Sagradas. Quando você começa a contemplar o Cristo pelos estudos da palavra, pela meditação, isso vai produzir, aqui como Marcos disse, a transformação. Ou seja, tua maneira de ser, tua maneira de fazer vai cada vez mais se parecer com Jesus. Essa é a razão pela qual algumas pessoas na igreja dizem que o irmão Toninho é a pessoa mais aparecida com Jesus aqui na igreja. Talvez pela sua maneira de ser e pela sua maneira de fazer. A contemplação da pessoa de Jesus produz a transformação do caráter de Cristo. Ou seja, nós seremos cada vez mais aperfeiçoados a semelhança ao caráter de Jesus Cristo por causa da contemplação pelas Escrituras Sagradas e por nos deixarmos ser moldados por Ele. O valor que tu tens, a consciência do teu próprio valor deve te levar continuamente nessa transformação. É entender que eu não sou uma pessoa normal, eu não sou uma pessoa comum, eu sou um filho de Deus, eu sou um servo de Deus, tenho uma maneira diferente de se proceder, tenho uma maneira diferente de se posicionar, tenho uma maneira diferente de caminhar. E isso vai começar a nascer quando nós, no meio das Escrituras, começamos a contemplar a pessoa de Jesus. E Jesus está presente no Antigo como no Novo Testamento. Temos que ser transformados tal como Jesus. Primeiro, no seu amor, no seu caráter e também mesmo no seu carisma. Aleluia. É muito importante que você perceba isso, meu irmão. Então, eu estava aqui a falar com os irmãos que a honra é um meio pessoal de dois sentidos. Um, sentido plural, o valor que as pessoas que atribuem em função de que você é em Deus e aqui entre os homens. No singular, o valor que você auto se atribui pela consciência de quem tu és em Deus e entre os homens. Aleluia. Um outro aspecto fundamental a percebermos sobre a honra é que a honra é um dos protocolos divinos para soluções. Repito, honra é um dos protocolos divinos para soluções. Ou seja, quando os céus querem maximizar soluções na terra, um dos princípios, um dos protocolos pela qual os céus respeitam para abrir os céus e acontecer exatamente aquilo que tem que acontecer, às vezes passa pela honra. Recorda-se, irmãos, que no princípio da mensagem eu fiz uma comparação entre a narração de Mateus e a narração de João. E aqui, se calhar, podemos fazer questão de ficarmos com a narração de Mateus. Quando eu estou falando narração, eu entendo, eu sou bacana, então, aí eu posso saber. Aleluia! Amém! Mas o importante é que tu vai pregar. Amém! Eu disse, a honra é um dos protocolos divinos para soluções. Ou seja, na vida, de forma coletiva ou individual, muitas das vezes passamos por situações que tudo que nós queremos é encontrar uma fórmula, encontrar alguma coisa que a gente pode fazer para resolver o problema. Repito,
O problema pode ser coletivo, como pode ser individual. Coletivo pode ser coletivo aqui na congregação, coletivo a nível profissional, coletivo a nível familiar, coletivo a nível do país, individual a nível pessoal. Você, de uma ou de outra maneira, estamos sempre inseridos em problemas. E aliás, problemas fazem o sentido da vida. Nós existimos para dar solução a problemas. Deus criou os céus e a terra, criou os animais e deixou ali. Meu Deus. A primeira coisa que Adão tinha que fazer é começar já a resolver um problema que Deus deixou pendente, que é nomear os animais. Então, o ser humano sempre existiu para dar soluções a problemas. E enquanto existimos, vai sempre existir problemas. Meus problemas, teus problemas, nossos problemas, problema deles. Tanto os meus, os teus, deles ou os nossos, são problemas que direta ou indiretamente nos concernem. Aleluia. Talvez você esteja nesse momento a viver algum problema na família, a viver algum problema na sociedade, a viver algum problema na carreira profissional, na vida acadêmica. Você tem que primeiro entender, você existe para ser um portador de soluções de problema. E eu quero explicar como é que a honra produz solução, é um dos protocolos para trazer soluções. Primeiro, a Bíblia fala que uma multidão de mais de 5.000. E esses, na verdade, na medida em que eles estavam naquele lugar, Jesus pregava o Evangelho, eles ouviam com agrado, não se desfaleciam, mas apesar disso, Jesus, não obstante, pregava para eles o Evangelho, mas também Jesus tinha consciência daquilo que era necessário. Profetizo em nome de Jesus. Não apenas estás a ouvir o Evangelho, mas na medida em que você ouve o Evangelho, Jesus tem consciência do teu problema e Ele está disponível para ter solução nesse problema que você tem enquanto você ouve o Evangelho. Jesus tinha consciência que eles estavam a ouvir o Evangelho, mas tinha um problema chamado fome e que era necessário se resolver, e a pessoa encarregue para resolver aquele problema era a pessoa de Jesus. Por quê? Porque estavam com um tempo desfavorável, já era difícil encontrar uma praça. Segundo, estavam num meio geográfico que não permitia ou não existia atividade comercial, ou seja, a circunstância do local e do momento era desfavorável. Tempo errado, local errado. Mas mesmo o mais importante nessa vida não é que você esteja a viver algum problema em que o teu tempo está errado, em que o teu lugar também está errado. O mais importante é quem está contigo no tempo errado e no lugar errado. Algumas pessoas estão a viver alguns problemas no tempo errado e no lugar errado, só que se esqueceram quem com eles está no tempo errado e no lugar errado é Jesus. Pouco importa se o lugar é errado, se o tempo é errado. Se você estiver com Jesus, a solução do problema, do lugar errado, a hora errada, vai chegar, porque aquele que está contigo, tudo para ele é possível. E é exatamente isso que acontece. Nós olhamos pelas circunstâncias, nós olhamos, vimos, já não há saída, já não há possibilidade, não sei o quê. Mais do que você olhar pelo tempo, mais do que você olhar pelo lugar, olha pela melhor companhia que disse: eu estarei com vocês até a consumação dos séculos. Então esses homens tiveram ali algum problema, não sei o que. Jesus fala para eles: dai-vos de comer. Eles disseram: aonde tiraremos comida? Nós dizemos: não, tem ali um rapaz que tem 5 pães e 2 peixes. Na narração de Mateus, a Bíblia fala assim: Jesus disse: tragai-me aqui. E eu disse ali para vocês que a honra é um dos protocolos divinos para trazer soluções. Sabe o que aconteceu? Aqui aconteceu aquilo que eu estou a explicar como transferência espiritual. Do menino para os discípulos, dos discípulos para Jesus e de Jesus para Deus. Quer viver algum problema que não estás a conseguir? Venha orar comigo. A orar comigo, vai ficar comigo. Vamos para o pastor feliz. A orar para o pastor feliz, vamos ficar com o pastor feliz. Vamos para Jesus. A olhar para Jesus e interceder por nós com os meus inimigos. Ele carregará para Deus. Existem problemas que precisamos da solução por meio de um princípio de transferência. Aqueles problemas que já perdeu o controle de você. Você precisa, às vezes, com pessoas confiadas e cegas, partilhar situações. Porque às vezes a solução do teu problema passa pelo princípio da transferência. De Jesus
para os discípulos. Não, dos meninos para os discípulos. Dos meninos para Jesus. De Jesus para Deus. Quando nós transferimos o que... A transferência do menino para os discípulos, do discípulo para Jesus, é uma transferência natural. Mas quando Jesus pega aquilo e dá graça, tornou-se uma transferência espiritual. Quando nós aprendemos a transferir aquilo que é natural para o espiritual, a multiplicação acontece. Talvez o teu problema esteja a durar como está a durar, porque você não está a transferir na pessoa certa, no canal certo. Tens que aprender a transferir. E essa transferência que aconteceu aqui, esse princípio é um princípio de honra. Ele disse: tragai-nos aqui. O facto deles terem obedecido, o facto do menino ter aceitado, largar o que é o seu, colocar à disposição dos discípulos para Jesus, este é o princípio de honra. Quando você honra a instrução de uma vossa autoridade, você está se colocando no caminho para soluções extraordinárias. Aleluia! Aqui, a honra é percebida pelo facto dos discípulos terem obedecido à instrução de Jesus, mas também pelo facto do menino ter obedecido à instrução dos discípulos. Na medida em que você vive algum problema, passa por uma necessidade, o Espírito Santo vai sempre fazer questão de trazer em ti alguma orientação, alguma instrução, que será visto como o meio ou a prática para a solução do teu problema. A tua obediência na instrução que o Espírito emite para você é o que vai determinar se a solução chega ou não chega. Às vezes não é Deus que não está a responder, é nós que não estamos a saber captar qual é a instrução do Espírito, qual é a instrução da palavra em relação ao nosso problema. Eu quero louvar muito a Deus pela vida de irmão Tresor, porque hoje foi extremamente extraordinário a hora do discipulado. Há uma necessidade de aprendermos a identificar diante de qualquer problema qual é o princípio bíblico, qual é a orientação do Espírito, que o Espírito emite para nós, para podermos obedecer, fazer como Ele manda fazer, a fim de que aquilo que nós queremos que aconteça, venha a acontecer. E porque houve obediência da instrução de Jesus, do menino para os discípulos, do discípulo para Jesus, então aconteceu a multiplicação. A tua solução, a solução do teu problema, é sempre consequência da obediência da instrução que o Espírito ou a palavra emite para você. Razão pela qual há uma necessidade da igreja sempre operar na palavra, sempre operar nas escrituras, aprender a entrar profundamente no conhecimento da palavra de Deus. E você pode estar numa situação em que você está a orar, está passando por uma dificuldade, o Espírito Santo vai falar: por conta desse problema que está passando, vai honrar o fulano, faça isso no fulano. Há dois anos atrás, eu estava a orar que Deus me desse um emprego que eu ganhasse muito bem. Estava a orar por um carro, uma casa e um investimento. E o Espírito Santo me disse: eu quero que você honre com as tuas finanças o fulano. E eu peguei aquela instrução, exatamente obedeci. O que vai acontecer na minha vida vai apenas ser a consequência da obediência da instrução que o Espírito emitiu. Às vezes não é Deus que não está a falar, às vezes não é Deus que não quer te responder, é porque você não está a prestar atenção qual é a instrução bíblica ou do Espírito para produzir solução naquilo que é o teu problema. Aprenda a ouvir a Deus pelas Escrituras sagradas. A honra é um dos protocolos para a solução do problema. E na verdade o que acontece, meus irmãos? Existem pessoas que da parte de Deus receberam promessas, mas que do ponto de vista daquilo que é a reflexão humana, acabam olhando para esses problemas como quase que impossível para que isso possa acontecer. E aqui quando eu estou a falar sobre isso, já estou em Gênesis 14, o segundo texto em que nós lemos, quando houve o encontro de Abraão e Melquisedeque abençoa Abraão e Abraão concede o dízimo ou entrega a honra a Melquisedeque com o seu dízimo. Amados irmãos, na verdade, Deus às vezes, como diz o Alione, Deus é louco. Deus faz para nós promessas malucas que muitas das vezes nós não temos noção, nós não temos a capacidade reflexiva de perceber quais são os meios, as circunstâncias que vai ser possível para que isso venha acontecer. Deus disse muitas coisas. Uma das coisas que Deus disse para Abraão, Gênesis 17, se você ler nos primeiros versículos, a Bíblia diz que uma das promessas que Deus fez para Abraão, depois de mudar a vida de Abraão, o nome de Abraão, é que ele disse assim para Abraão: em ti sairão reis.
O reinado na família ou na dinastia de Abraão era uma promessa do Eterno. Só quando você lê a Bíblia minuciosamente, você vai perceber claramente na palavra do Senhor o reinado e o sacerdote na Bíblia, o sacerdócio são duas funções, irmão Toninho, na Bíblia que não se improvisam. O reinado na Bíblia sempre aconteceu por meio da sucessão. Ou seja, alguém que vai ser o próximo rei deveria ter uma aliança de sangue com o rei presente, a fim de que ele tenha a possibilidade da sucessão. É assim também foi com o sacerdócio. No sacerdócio havia uma família específica, que é a família de Levi, que para a pessoa ascender ao sacerdócio era necessariamente ser da tribo de Levi e especificamente da linhagem de Arão. O sacerdócio e o reinado eram duas funções bíblicas em que as pessoas não ascendiam porque queriam, não ascendiam porque tinham potencial, ascendiam porque tinham o sangue do reinado nas suas veias. Quando você lê profundamente, por exemplo, o reinado de Saul, você vê que lá mais atrás há uma promessa de reinado sobre Saul. E você vê que depois de Saul era necessário que Jonatas viesse, mas não veio Jonatas, veio Davi, porque Davi também veio de uma linhagem real que é a tribo de Judá. Provavelmente seja o teu caso, meus irmãos, você tenha recebido algo da parte de Deus que não é mentira, que não é algo da tua mente, que não te profetizaram coisa, é mesmo verdade poderosa, mas é tão grande, que você não tem um raciocínio lógico para perceber de que maneira isso vai se materializar. É exatamente o que eu estou a falar. Deus, percebendo que no sangue de Abraão não existia o DNA do reinado nem do sacerdócio, fez encontrar Abraão com Melquisedeque, alguém que portava o sangue do reinado e do sacerdócio. E quando ele foi abençoado, quando Abraão pegou o seu dízimo, deu a Melquisedeque, automaticamente o DNA do sacerdócio do reinado passaram a existir na pessoa de Abraão, razão pela qual Hebreus está a dizer, na medida em que Abraão pagava o dízimo para Melquisedeque, automaticamente Levi ou a tribo sacerdotal já estava pagando o dízimo na pessoa de Abraão. A honra que você coloca hoje afeta as gerações. A honra que você faz hoje para uma autoridade elevada, reconhecida, não é apenas uma honra, é algo que Deus está fazendo que vai afetar as tuas gerações. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Amém. Vamos colocar em pé. Essa pessoa pode ser biológica, espiritual, amigo, parente, conhecido, vizinho. Então, diga a Deus, me ajuda a identificar pessoas que eu tenho que honrar. E diga a Deus, que a honra seja uma cultura na minha vida, que a honra é um princípio espiritual. Oremos em nome de Jesus Cristo. Aleluia.